Oi, meus amores! Bem-vindos de novo ao Decore Sem Pressa. Muito bom vocês por aqui. E se você acabou de chegar por aqui, seja muito bem-vindo também. Meu nome é Verinha Bernardino e eu já vou te pedir para se juntar a nós e se inscrever no canal. O vídeo de hoje está um pouquinho diferente, porque além do macramê que eu costumo fazer, decidi também compartilhar com vocês a reforma do meu lavabo, que eu fiz gastando pouquíssimo. Eu gastei pouco mais de R$140 para deixá-lo completamente transformado, como vocês estão vendo. E eu revesti a parede com uma madeira muito baratinha, que eu comprei a folha, mas daqui a pouco eu falo detalhes sobre ele. Fiz também uma escada, igual aquela que eu tenho na minha varanda, para dar assim um toque charmosinho no meu lavabo. E qualquer hora dessas eu compartilho passo a passo com vocês. E na tela eu deixei a quantidade de fios que eu usei para fazer esse suporte para vaso que eu estou usando naquela escada, mas que você pode usar de várias maneiras, ele é super versátil. Eu comecei encontrando o centro dos dois fios de 2,10 metros e uni a eles mais dois fios de 2,50 metros. Nesses fios iniciais, nós precisamos dessa diferença de 40 centímetros porque nós vamos trabalhar nós quadrados. Eu vou começar a fazer alguns nós quadrados a partir desse centro que a gente encontrou. Então, vou fazer alguns nós para um lado, viro o trabalhinho e faço nós para o outro lado. Isso para que todos os fios fiquem do mesmo tamanho, de um lado e do outro. Eu não vou me importar quantos nós eu vou ter que fazer para um lado e para o outro. A única coisa que eu vou me importar é que eu preciso de 16 centímetros de nós e que os fios de um lado e do outro estejam do mesmo tamanho. 16 centímetros é o tamanho da alça que eu vou precisar para esse suporte. Se você precisar de uma alça maior, você aumenta o tamanho dos fios, dos dois fios centrais, dos dois fios que ficam nas laterais, contanto que a diferença entre eles seja de 40 centímetros. Nós vamos unir as duas partes com um nó quadrado ao centro. Eu vou pegar as 4 perninhas centrais, que são 2 de um lado e 2 do outro, e farei um nó quadrado ali. E a partir de agora, nós vamos começar a trazer os outros fios para o trabalho. Eu vou começar a anexar os outros fios ao trabalho, e para facilitar eu vou usar um alfinete.
Deixo um alfinete no fio que chegou, faço um nó quadrado e aí eles já ficam juntos. E vou repetir esse mesmo nó do outro lado, anexando outro fio do mesmo tamanho do outro lado. Feito isso, nós temos a primeira fileira de nó quadrado. E agora nós vamos partir para fazer a segunda fileira, que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar os nós que estão no centro e farei um nó quadrado com as duas perninhas de um nó e as duas perninhas do outro nó, do nó vizinho. E farei o mesmo com os nós do outro lado. As duas perninhas de um com duas perninhas do outro. E aí vou fazer outro nó quadrado. A primeira fileira está lá em cima. E esses dois nós de baixo, nós vamos formar a segunda fileira. Esses dois nós que nós acabamos de fazer é para formar a segunda fileira. Já anexei também mais os fios. O tamanho desses fios que eu estou anexando, eu estou deixando na tela para vocês. E anexei o fio exatamente da mesma forma que eu fiz na primeira fileira. Já temos 3 nós e vamos fazer mais um na ponta. E a partir daí é só ir incorporando aqueles fios ao trabalho. E vamos formando as fileiras seguintes.
E depois que nós adicionamos todos os fios, para unir um lado ao outro, nós vamos fazer nós soltos, que são eles que vão deixar essa circunferência um pouco maior. Eu fiz 4, que vão 2 de um lado e 2 do outro. Mas se você quiser que essa circunferência seja maior, por exemplo, se você quer um vaso, colocar um vaso que seja de um diâmetro maior, você faz mais nós. Ou se você quiser menor, você diminui a quantidade de nós soltos. Ou se não quiser que seja nada maior, que seja exatamente aquele tamanho. O que vai definir o diâmetro da cestinha é exatamente a quantidade de nó solto que a gente vai colocar. E nós vamos unir ao trabalhinho também com nó quadrado. E o processo é o mesmo, nós adicionamos os nós e preenchemos as fileiras. Observe que a cada nó que a gente termina da fileira, nós deixamos as duas perninhas para o lado e começamos o nó quadrado a partir das duas perninhas que ficam. Segui fazendo os nós até a altura que eu queria que ele ficasse. No meu caso, ficou com 17 centímetros, mas se você quiser o seu maior, você continua fazendo.
E unir os dois lados também com nó quadrado no centro. E vou completar todo o espaço com nó quadrado até se igualar aos nós lá de baixo. Já concluí todos os nós. A altura da minha cestinha na frente ficou com 9 centímetros, atrás tem 17. E a gente tem duas maneiras de fechar essa cestinha. Ou você fecha assim, compridinho, como um envelope. Aqui em casa eu já deixei um no gancho de saída, próximo à porta de entrada, de saída. E lá eu deixo máscaras, porque a gente esquece muito, né? Ao menos eu esqueço muito máscara quando eu vou sair de casa. Ou podemos unir todos os fios e fazer um nó invisível, esse nó invisível, nó mágico, que a gente esconde o nó entre os fios, né? Então eu peguei um fio de mais ou menos 2 metros, envolvi, e depois de envolver tudo, passa o fio por uma alcinha e puxamos, e ele fica escondido entre essas voltas. Depois é só cortar a pontinha que fica. Então eu aparei os fios que restaram na altura que eu queria mais ou menos. Eu sempre corto os fios que sobram de maneira desigual. Mas aí se você preferir que sejam todos retinhos, você pega o menor fio e corta uma linha reta. E agora vamos ver como é que ele ficou lá no lavabo, na escada. E para quem interessava, eu vou mostrar rapidinho como é que eu fiz a reforma do lavabo. Esse era o lavabo antes, ele tinha uma cor bem escura e cheio de quadros, que eu adoro molduras e quadros. Mas eu já tinha cansado dessa decoração. Queria dar uma clareada também. Inclusive, eu vou pintá-lo. No momento, ele ficou da cor que estava, cinza. Mas o próximo passo será pintá-lo com uma corzinha mais terrosa, mais bege. Porque essa tendência de cores mais terrosa na decoração, eu gosto muito.
E sinceramente, eu acho que deu muito mais trabalho tirar todos esses penduricalhos de dentro desse lavabo do que as madeiras que eu revesti a parede. Então, como eu estava dizendo, eu estava meio enjoada já dessa decoração, eu tirei tudo de dentro do lavabo. Sobraram umas marcas dos quadros e eu não queria pintar essa parede toda agora, até porque é final de ano, ia demorar demais. Então a solução que eu encontrei foi amassar os buraquinhos que ficaram e pintá-los, disfarçar com aquele teste fácil da Coral, da mesma cor da parede. E para revestir a parede, que resolvi realmente mudar, foi a grande mudança, eu medi o espaço que eu tinha, que eu queria revestir, e comprei uma chapa. A gente compra a chapa inteira de MDF. E lá mesmo no Home Center, onde eu comprei, eu pedi para cortar em réguas de 15 centímetros. E colei com uma cola ótima, que acho para mim é a única que funciona, é uma cola da Tech Bond. Não é comercial, viu, galera? Mas é uma cola que cola muito bem a madeira na parede. Então eu colei com essa cola, deixei um espaçamento de 2 milímetros entre uma régua e outra, e talvez tenha sido a mudança mais rápida e menos trabalhosa que eu já fiz aqui nessa casa. Esse tipo de revestimento nas paredes é muito comum lá fora, lá na gringa. Quem assiste muito programa de decoração, como Irmãos à Obra e outros tantos, vê bastante esses programas lá de fora, né? Aqui não se tem muito. Vê muito esse tipo de revestimento. E eu achei perfeito, apesar de ser uma coisa não muito comum por aqui, eu achei que ficou ótimo no espaço que eu escolhi fazer. Madeira revestir na parede num país tropical como o nosso não é muito comum, mas eu decidi botar um chiclete lá no meu lavabo e tá tudo certo. Esperei do dia para o outro para ter certeza que não descolaria nada e realmente estava lá tudo intacto, e resolvi pintar de branco com a tinta apropriada para madeira e metal para trazer mais claridade para o cômodo, que era isso que eu estava querendo. E foi só retocar as imperfeições que tinham ficado dos quadros que eu tinha tirado com o teste fácil da cor da tinta que já tinha na parede. E depois de tudo pronto, eu vi que o fio da iluminação não estava meio que destoando. E eu decidi também fazer um macramê nele. Então eu fiz aquele nó meio espiral no fio inteiro. E depois foi só partir para decorar. Coloquei esse espelho que eu achei maravilhoso. Achei na Etna com precinho ótimo também. E o resultado final ficou exatamente do jeito que eu queria. E agora me conte vocês o que vocês acharam. Gostaram? Fala aqui embaixo para mim. Vocês sabem que eu adoro saber a opinião de vocês, né? Um beijo, até o próximo vídeo.